Vamos agora para a mensagem da Palavra de Deus. Eles não tinham muita coisa em comum. Eram bem diferentes. Um homem, uma mulher, ele reconhecido e respeitado na comunidade, ela vivia na vergonha e no isolamento social. Ele com uma família amada, querida, ela provavelmente sem família nenhuma ou distante de sua família. Mas o que ambos tinham em comum era o desespero. Uma situação desesperadora que os fez buscar socorro em Jesus. Até o modo com que se aproximaram de Jesus foi diferente. Ele, face a face, ajoelhando-se, pedindo para Jesus ir até sua casa. Ela, furtivamente, por trás, não querendo ser reconhecida, oculta, sem alarde, sem propaganda. Mas a história de ambos nos mostra que Deus, através de Jesus, socorre as pessoas em desespero. Inclusive, pais e mães desesperados, quando o mal ataca suas vidas e seus filhos. O relato aparece nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas nós faremos a leitura de Marcos, capítulo 5, versos 21 a 43. Marcos 5, 21 a 43. Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguiam, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu,
por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodo admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar. Pai eterno, suplicamos tua graça sobre nós, tua compaixão, nos dando sabedoria e discernimento quanto à tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Ao relatar vários ensinos de Jesus, que no capítulo 4 especialmente, sobre as parábolas, depois disso Marcos nos conta vários milagres que sinalizavam para a autoridade de Jesus. No capítulo 4, 35 a 41, a autoridade de Jesus sobre as forças naturais, sobre a tempestade, o vento e o mar. No capítulo 5, os versos 1 a 20, a autoridade de Jesus sobre as forças espirituais do mal. E agora, Marcos nos relata a autoridade de Jesus sobre a doença e a morte. E ao mesmo tempo nos mostram, através disso, que a graça de Jesus está pronta a lidar com todas as pessoas, mesmo aquelas consideradas impuras, como aquela mulher, para curá-la, e até com a impureza da morte, como a da menina. Mostram sua graça em socorrer as pessoas indistintamente, desde que se aproximassem dele com fé. Ele nos conta sobre um homem, que inclusive ele dá o nome Jairo, um homem de posição ali em Cafarnaum, pois era um dos líderes da sinagoga. Isso indica que ou ele fazia parte do conselho que dirigia a sinagoga, o conselho administrativo, cada sinagoga tinha, ou ele tinha sido escolhido dentro desse conselho para ser o presidente, para presidir a administração da sinagoga. A sinagoga era o centro da vida religiosa, administrativa e judicial do povo judeu. Era o lugar de culto e instrução, prioritariamente uma casa de oração, de instrução, de ensino da lei, do Antigo Testamento, mas também era a escola para os filhos, onde os filhos semanalmente se reuniam e havia um mestre para lhes ensinar, ler e escrever e, acima de tudo, lhes ensinar a palavra de Deus. Era também um lugar onde os negócios e as divergências dos membros da comunidade eram resolvidos, eram julgados. Ser expulso da sinagoga era uma desgraça religiosa e principalmente social.
significaria dizer que a pessoa ficaria marginalizada, seria um pária social. Ela não teria a convivência com a comunidade, pois a sinagoga era o centro disso. O chefe da sinagoga era escolhido, então, entre os pares do conselho, e junto com o conselho, eles decidiam quem seriam os prosélitos, isto é, os gentios convertidos ao judaísmo, admitidos na sinagoga. Eles decidiam e cuidavam da administração financeira da sinagoga, das despesas da sinagoga, mas também do auxílio às famílias carentes, que era outra coisa que a sinagoga cuidava. Eles nomeavam os juízes e professores daquela comunidade, eles arbitravam os conflitos entre os membros da sinagoga. E o chefe, o presidente, ele era responsável pela manutenção e segurança do prédio, pela compra e manutenção dos pergaminhos, dos rolos, dos livros que eram lidos ali na sinagoga. E era ele, esse presidente, quem escolhia as pessoas que dirigiriam os serviços de culto. A sinagoga era aberta todos os dias, 3 vezes por dia, para um tempo de oração. E ela precisaria ter no mínimo 3 pessoas reunidas para ter esse tempo de oração. Mas também nas terças e quintas-feiras, que eram os dias da feira no local, os dias em que os juízes julgavam, havia uma reunião maior para explicar a lei. Mas o forte mesmo, a reunião maior era no sábado, onde havia a leitura de 7 porções do Antigo Testamento. Tudo começava com uma oração. Então alguém da sinagoga, um homem da sinagoga com mais de 13 anos, era escalado para fazer esta oração, e as pessoas iam respondendo com o amém, à medida que cada parte da oração era feita. Então 7 pessoas eram escolhidas para fazer leituras em 7 porções do Antigo Testamento, variando da lei, profetas, salmos e assim por diante. Alguém também era convidado para dar uma explicação das porções lidas ou da porção lida. E quem escolhia estas pessoas, quem escalava, vamos dizer assim, quem fazia escala para isso, para a leitura, para a oração pública e para a explicação, era o chefe da sinagoga. De modo que o chefe da sinagoga era uma pessoa conhecida na comunidade e de certo destaque, muito respeitada dentro daquela comunidade, né? Era a autoridade ali no local. Agora, apesar de toda esta posição e influência, Jairo se vê com um problema que ninguém é capaz de solucionar e que sua posição, sua influência não são capazes de resolver. Nesse momento, ele é sim o chefe da sinagoga, é um homem de autoridade, de destaque e influência, mas acima de tudo, é um pai desesperado. É um homem em desespero. Ele tem uma filha, inclusive única, conforme nos diz o Evangelho de Lucas. A menina tem 12 anos, está na idade já de se tornar mulher. Ela é única, estimada e amada. Um bem precioso que ele e sua esposa tinham em sua casa. Essa menina adoeceu gravemente e está perto de morrer. Morando naquela região, com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus, ou mesmo até já tinha se encontrado com Jesus. Pode até ser que Jesus já tivesse frequentado a sinagoga, se foi na cidade de Cafarnaum, onde ele era o líder. Não sabemos se antes disso ele já havia demonstrado alguma atenção aos ensinos e às reivindicações de Jesus,
ou se ele havia se comportado como a maioria dos outros líderes judeus, opondo-se, ou de certa maneira, como foi típico em Cafarnaum, com indiferença ao ensino de Jesus. Não sabemos se ele via em Jesus um rabino autorizado por Deus, um profeta ou Messias, ou mais um pregador apocalíptico que estava anunciando a chegada iminente do reino de Deus. O que nós sabemos é que Jairo, como um bom judeu, chefe da sinagoga, que ele esperava sim o Messias, mas provavelmente o Messias libertador, que libertaria os judeus do domínio romano, que faria a purificação do templo e do culto, que faria a divisão escatológica entre justos e injustos, puros e impuros no meio do povo judeu, e que assim restauraria o trono e o reinado davídico sobre a terra. Não sabemos se ele via em Jesus este Messias, muito provavelmente não. Com certeza ele já tinha visto e ouvido das curas que Jesus realizara ali na região. E ele sabia que Jesus poderia socorrê-lo nesse momento de aflição, nesse momento de desespero e curar sua filha. O senão nesse momento era que Jesus, no dia anterior à tarde, havia de barco atravessado o lago da Galileia para a região de Gerasa. Inclusive, durante esta viagem, já ao pôr do sol, Jesus e os discípulos enfrentaram um grande temporal que Jesus acalmara. E lá do outro lado, eles se depararam com outro tipo de tempestade, um outro tipo de temporal, que foi uma legião de espíritos imundos que se apoderara de um homem e ninguém conseguia resolver, mas Jesus expulsara este espírito, esta legião do homem. Mas após ter expulsado, e em certo sentido, causado um prejuízo para os moradores daquela região, porque sua manada de porcos se perdeu, Jesus é que foi expulso da região, foi mandado embora, e Jesus então retornou após curar, em certo sentido, ensinar e discipular aquele homem, para que ele se tornasse um pregador ali naquela região. Então Jesus volta, e agora Jairo fica sabendo que Jesus estava voltando. Provavelmente ali na beira, ali na praia do lago da Galileia, as multidões já identificavam o barco com Jesus e os discípulos. E a conversa então em Cafarnaum correu que Jesus estava de volta. Jairo, sabendo disso, corre apressado para a praia, esperando a chegada de Jesus. Mas só que ele não era o único nisso. Já havia uma multidão esperando Jesus, uma multidão querendo falar com Jesus. Lucas vai nos dizer que esta multidão recebe Jesus com muita alegria, com entusiasmo. Estão alegres em Jesus ter voltado daquele outro lado e agora estar ali com eles. Mas se a multidão estava cheia de alegria, Jairo não. Ele está com o coração angustiado, apertado. Há um senso de urgência. Ele tem um pedido urgente a fazer. Nós podemos imaginá-lo aproximando-se, pedindo licença, afastando as pessoas para poder chegar até Jesus. Podemos até imaginar também a multidão um tanto deferente quanto a ele, já que ele era o líder da sinagoga, talvez abrindo espaço, e um dizendo, olha, abre aí, Jairo, o chefe da nossa sinagoga, quer se aproximar de Jesus. E você pode observar então, ou pode imaginar, melhor dizendo, a angústia deste homem, aproximando-se de Jesus, humildemente se ajoelha diante de Jesus, e com um rogo enfático, insistente, ele diz, minha filhinha está nas últimas,
seria uma tradução bem literal de sua frase. Minha pequena filha, ou minha filhinha, está nas últimas, está no fim, está à beira da morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, a fim de que seja salva e viva. Penso que aqueles que já tiveram filha ou filho, numa situação de extremo perigo, podem compreender e simpatizar-se com este pai. Podem imaginar o seu coração acelerado, a respiração ofegante, o rosto tracejado de ansiedade, o olhar aflitivo, talvez até a voz entrecortada e embargada, a pressa, a urgência do rogo e a insistência do pedido. Jesus se dispõe aí. Nem Marcos, nem Lucas nos retratam alguma palavra de Jesus. Simplesmente, Jesus decide ir, Jesus se dispõe aí. O problema é que a caminhada não consegue ser rápida. Há uma multidão em torno de Jesus, há uma multidão apertando, comprimindo Jesus, e isso atrasa os passos. É diferente andar solto e sozinho, com passadas largas, e andar envolto de uma multidão que está tocando, está comprimindo, está querendo falar. E você pode imaginar Jairo nesta situação, ali no meio, ou ao lado, ou um pouco à frente de Jesus, guiando para a sua casa. A preocupação, a mente dividida, com os olhos aqui, mas a cabeça em casa, a filha já morrendo, e essa multidão toda aqui me atrapalhando, e Jesus não dispensa, e Jesus não faz nada, ele continua nesse passo lento, mas ele persiste em seguir no passo de Jesus. Para complicar, ele não é o único desesperado ali. Apesar da alegria da multidão, ele está desesperado, mas há uma outra pessoa que não tem alegria, que tem aflição no coração. É uma mulher, nem notada. Inclusive nem sabemos o seu nome. Ela também tem um problema. Um fluxo de sangue, uma hemorragia, que já dura 12 anos. Coincidentemente, a mesma idade da filha de Jairo. Algo que atormentava a sua vida de diversas maneiras. Além do desconforto físico, muito provavelmente com fortes dores, tendo esse tipo de problema, ela era considerada impura, conforme as prescrições da lei, lá em Levítico, capítulo 15, a partir do verso 19. Essa mulher teria que ter uma vida isolada, separada desses 12 anos. Estava impossibilitada de constituir uma família, ou se já tivesse uma família, de conviver com ela. Ela não podia frequentar a sinagoga, nem ir ao templo lá em Jerusalém, participar das comemorações e festas comuns. A lei dizia que se alguém tocasse numa cadeira que ela havia sentado, esta pessoa ficaria impura. Então essa mulher tinha que viver isolada de tudo e de todos. Podemos imaginar sua tristeza, sua solidão, além do debilitamento físico, já que diariamente sangue ela perdia. Além dessa perda de energia física, havia perda financeira. O seu problema era muito grave. Nos é dito, tanto aqui como em Lucas, que ela já consultara muitos médicos, não um ou dois, mas muitos médicos. Podemos imaginar que esses médicos lhes receitaram os tratamentos da época: duchas, banhos, supositórios vaginais, remédios para aliviar a dor, dieta e exercícios.
além de tratamentos supersticiosos que na época havia, como levar um grande susto para ser curada do mal. Todos esses tratamentos pagos. Mas nada mudara a não ser sua situação financeira, pois ela gastara tudo que tinha. Em certo sentido, então, ela não tinha mais nada de bens e continuava com o problema. Então, o problema era grave. Imagine essa mulher solitária, agora pobre, sem recursos financeiros, sem ninguém com ela e por ela, sentindo-se constantemente impura, constantemente sofrendo e dolorida. É interessante que Marcos descreve sua doença com uma palavra que é usada para um chicote, como se ela tivesse um chicote a fustigando, um flagelo, batendo nela diariamente. Você pode imaginar a aflição, a dor, dor psicológica, dor física, espiritual. Em certo sentido, como nós usamos a expressão, uma morta viva. Tem vida, mas não pode desfrutar essa vida. Respira, mas tem que viver isolada, separada de tudo, de todos. A cama em que ela dorme tem que ser, ninguém mais pode tocar. A cadeira em que ela senta, ninguém mais pode encostar. Ela não pode tocar em ninguém e ninguém pode tocar nela. Nesse desespero, ela decide buscar Jesus. Ela ouviu a fama de Jesus. A fama de Jesus já se espalhara. Só que ela não pode fazer como Jairo, chegar pedindo para as pessoas se afastarem, se aproximar de Jesus de frente, ajoelhar-se diante dele, pedir que ele imponha as mãos sobre ela, porque ela é considerada impura. Nem permitiriam isso. Reconhecendo a mulher, se ela se apresentasse assim, as pessoas logo até impediriam, ou se afastariam e talvez empurrassem até Jesus dela. Mas ela acredita que ela não precisa dessa aproximação desse jeito. Ela acredita que precisa apenas tocar. A ideia, no verso 28, é como se ela ficasse repetindo para si mesma, dizendo vez após vez para si mesma: basta eu tocar suas vestes e ficarei curada. Como alguém que quer se insuflar de coragem, que quer criar ânimo e fica, eu só preciso me aproximar e tocar nas suas vestes. Ela precisa de coragem para entrar naquela multidão, correndo o risco de ser reconhecida e enxotada. Ela precisa de coragem para entrar ali e ir sendo também apertada naquele meio sem ser percebida, forçando sua passagem por trás para tocar nas vestes de Jesus. Talvez ela já conhecesse alguns casos que Marcos mesmo nos narra no capítulo 3, verso 10, de pessoas que quando Jesus ia passando, essas pessoas se arrojavam, se atiravam, se jogavam em cima de Jesus para tocar e eram curadas. Ou o que é narrado em Marcos 6,56, quando Jesus ia a outras cidades e as pessoas tiravam os doentes de dentro da casa, colocavam nas portas e pediam para que Jesus deixasse eles tocarem nas vestes e eles seriam curados. E em Lucas 6,19 é dito que a multidão se aproximava de Jesus querendo tocar nas vestes, porque dele saía poder para curar. Provavelmente essa mulher sabia destas coisas, mas ela não poderia simplesmente se arrojar na frente de Jesus, nem tampouco pedir para Jesus, deixe-me tocar. Ela apenas deve, furtivamente, ocultamente, discretamente, chegar-se e tocar. E ela convence a si mesma de que isto era o suficiente. Então, enquanto Jesus caminha para a casa de Jairo, ele e Jairo talvez concentrados lá na doença da filha de Jairo,
a multidão talvez envolvida nisso também, acompanhando Jesus para ver o que ia acontecer. Então todo mundo um tanto distraído por causa da presença do chefe das sinagogas e do seu problema com a filha à beira da morte. Ela viu nisso uma oportunidade e ela se aproxima, provavelmente também com o coração aos pulos, acelerado, o olhar tenso, mas concentrada. Ela sabe o que ela quer, ela sabe até onde ela precisa ir, e ela não vai deixar escapar esta oportunidade. A multidão também lhe empurra, lhe aperta, mal sabendo essa multidão que está se tornando impura, tocando naquela mulher. Mas essa mulher, além do fluxo de sangue, além da hemorragia, ela carregava também uma fé diferenciada, uma fé nascida do desespero da sua situação e da desesperança das soluções já tentadas e que não resolveram. Todo mundo ali está tocando Jesus, mas ninguém toca Jesus com a fé que se agarra a essa mulher. Quando ela percebe que já está perto o suficiente, ela se abaixa e toca na orla da veste de Jesus, nas franjas da veste de Jesus. E, de repente, seus olhos brilham. Ela sente. Foi instantâneo. A hemorragia secou. O fluxo parou. Ela está curada. O coração talvez se acelere agora um pouco mais. Não de tristeza ou aflição, e sim de alegria. 12 anos de vergonha e frustração foram resolvidos num toque de fé. Rapidamente ela se vira para se afastar. Ela já conseguira o que precisara. Agora seu coração continua aos pulos de alegria, de satisfação. Mas eis que Jesus também instantaneamente se vira e pergunta: quem me tocou? A pergunta choca. E até pode ter produzido um certo ar de estranheza e até de riso nos discípulos. Como assim, quem me tocou? Todo mundo está te apertando. Mas esse toque foi diferente. Esse foi um toque de fé. Eu sei porque eu reconheci que de mim saiu o poder. Embora todos estivessem tocando Jesus, nem todos receberam o poder que aquela mulher recebeu. Não bastava estar perto de Jesus, era preciso uma fé suficiente, uma fé humilde, que tocasse em Jesus com o objetivo de receber o poder de Jesus. Ainda hoje há muitas pessoas relativamente perto de Jesus, talvez por curiosidade, por mero entusiasmo, mas não por fé, não porque queiram ter suas vidas transformadas, suas vidas mudadas, seus males curados, o fluxo do pecado secado, não. Elas se deixam mover pelo entusiasmo, pela alegria dos outros, pela curiosidade, por presenciar mais um espetáculo que é um milagre, por ouvir mais algum ensino bonito e bendito, mas não porque queiram ter vidas curadas, vidas transformadas, vidas mudadas. Talvez até se aproximassem porque Jesus naquele momento era extremamente popular ali na cidade, e estar perto de Jesus talvez granjeasse algum status, algum reconhecimento, mas não porque tivessem fé no poder de Jesus em transformar e mudar suas vidas. Ainda hoje há pessoas assim. Talvez se tornou conveniente estar perto de Jesus, falar sobre Jesus, estar com o povo que segue a Jesus.
mas não há fé autêntica, não há humildade suficiente, nem um senso desesperador da necessidade de uma nova vida, nem a consciência de um mal que suga, que drena as energias, que é o mal do pecado. Não. Há apenas o entusiasmo, a alegria passageira que está ali. Jesus sabe. Quem está ao lado, em volta, não percebe a diferença. Todo mundo é a mesma coisa. Todos são considerados de Jesus, tocando em Jesus. Mas Jesus sabe. Quem está perto dele, o tocando com fé. Querendo uma mudança de vida. Querendo uma transformação. Ansiando por uma nova vida. Ansiando desesperado pelo abandono de males para seguir livre a Jesus. Jesus sabe. Voltando-se, você pode imaginar a multidão parada agora, talvez séria, em silêncio, e o olhar de Jesus passando por aquelas pessoas, procurando saber quem me tocou. Mas interrompemos por um momento isso e voltemos a pensar em Jairo. Como ele estaria nesse momento? Talvez um tanto perplexo. O que está acontecendo aqui? Por que Jesus parou? Minha filha está às portas da morte. Será que ele desistiu da minha filha? Será que ele desistiu de curar a minha filha? Será que ele virou as costas para mim e para o meu pedido? Será que ele não percebe a urgência do momento? Será que ele não percebe a pressa da situação? Por que ele para preocupado em quem foi que lhe tocou, quando tantos o estão tocando? Será isso uma desculpa para não continuar até minha casa? Talvez fossem estas as perguntas que, como raios, chegassem à mente de Jairo, e agora se refletiam numa face confusa e interrogadora. Mas o olhar de Jesus, de costas para Jairo, continua passando entre as pessoas. Aquela mulher que já estava se afastando, percebe que não poderia ficar sem ser notada. Ela se volta, ela se aproxima de Jesus, atemorizada, tremendo, trêmula. Ela se ajoelha diante de Jesus e ela conta sua história. Olha, há 12 anos eu sofria de uma hemorragia. Há 12 anos eu venho sendo considerada impura, marginalizada, não podendo me aproximar das pessoas. Quem quer que se aproximasse e tocasse em mim seria também considerado impuro. Há 12 anos vivo em um isolamento, em solidão, sem poder ter uma vida comum e normal. Mas então eu ouvi falar do Senhor. Eu ouvi falar do teu poder, da tua graça. E eu criei que se eu me aproximasse e tocasse apenas nas tuas vestes, eu seria curada. E foi isso que aconteceu. Eu me aproximei com medo, tremendo, assustada, mas com fé em meu coração. Eu pude, pela graça, chegar perto o suficiente para tocar nas tuas vestes. E eu fui curada. A hemorragia parou. O fluxo estancou. Esta é a minha história. Amorosamente, Jesus lhe diz: filha, a tua fé te tem salvado. Vai em paz e fica curada deste teu flagelo, desse chicote que está batendo em ti. A palavra que Jesus usa para a mulher, filha, raramente é usada por ele para
pessoas durante o tempo que ele esteve, raramente foi usada. Mas foi a mesma palavra que Jairo utilizou quando chegou para Jesus e falou minha filhinha. Só que Jairo usou no diminutivo, Jesus não. Jesus usa na sua forma normal. É como se ele dissesse, não tenha medo, não se envergonhe, você também é filha. Talvez você tenha sido até colocada de lado, depois que esse problema começou, pelos seus pais. Talvez pelas pessoas, pela comunidade, pelos membros da sinagoga. Você nem seja considerada filha de Deus, mas deixa eu dizer, você é filha, sim. Você não pode, talvez você não é filha de Jairo, o principal da sinagoga, mas você é filha de Deus. Você é filha. Filha, você não precisa ter medo. Além da cura, eu te dou a minha paz. Você está curada desse flagelo. Você está restaurada. Vá e desfrute a vida que Deus lhe dá. Entendemos que Jesus exige a aproximação daquela mulher, a identificação daquela mulher, com uma necessidade de testemunho, inclusive nesse momento para Jairo ali. Ele quer mostrar o que uma fé pode fazer. Mas também creio que Jesus quer nos ensinar que ser discípulo de Jesus não é apenas se aproximar de Jesus para ter as necessidades atendidas, para ter as necessidades satisfeitas, mas é testemunhar de Jesus, é procurar seguir a Jesus, é procurar obedecer e estar na presença de Jesus. Se aquela mulher tivesse sido tocado nas vestes de Jesus, sido curada, ido embora, e Jesus não a tivesse procurado, ela teria tido uma cura física, mas não desfrutaria a paz, o ser reconhecida como filha, as palavras amorosas e carinhosas que Jesus lhe dá. Algumas pessoas querem Jesus desse outro jeito, furtivamente, ocultamente, apenas pedindo para que Ele resolva os meus problemas e pronto, e me deixe ir embora, e me deixe se afastar, me cura desse meu mal, resolve esse problema com a minha família, resolve esse meu problema financeiro, resolve esse problema no trabalho e depois me deixe ir embora, me deixe seguir minha vida, não exija de mim mais nada. Não é a forma como Jesus se comporta com esta mulher para o bem da própria mulher. Ela sai dali com sua fé solidificada. Ela é filha. Ela tem a paz e a plena certeza de sua restauração. A mulher está curada, mas não há tempo para festas, não há tempo para comemorações. Jairo está ali impaciente, aguardando que Jesus resolva tudo aquilo. A mulher conta a história, talvez isso até naquele momento o distraia um pouco, ouvindo a história da mulher. Mas, como um raio volta à sua mente, sua filha ainda está em casa. E, como se não bastasse, chegam pessoas. Olha, enquanto você ia atrás de Jesus, sua filhinha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não precisa mais levar esse problema para ele. Ele poderia curá-la, ressuscitá-la, não. Então isso não é mais problema para ele. Jairo pode ter pensado, a interrupção com esta mulher custou a vida da minha filha. Podemos imaginar a última esperança indo embora daquele olhar. O desânimo se apossando.
Sua reação imediata, talvez de choro, de pesar, a sensação da perda de algo tão precioso e querido. Ele chegara diante de Jesus tão animado, tão cheio de esperanças, clamando, e Jesus ia. Mas olha aí, agora minha filha morreu. Acontece isso algumas vezes na vida. Quando você se aproxima de Jesus, talvez até pedindo por um filho. E durante esse período, a situação piora, não melhora, ela piora. Fica pior. E você fica aí sem saber o que está acontecendo. Eu fui atrás de Jesus, eu busquei Jesus, eu estava com Jesus, mas o meu filho está piorando. A situação não melhora, pelo contrário, fica pior. Veja o que Jesus diz para ele: não tenha medo, apenas continue crendo. Diz que Jesus ignora as palavras ditas. É como se ele não desse atenção. As palavras foram ditas num tom, numa altura, não só para Jairo, mas que Jesus também ouviu. E Jesus diz: não faça caso disso. Jesus não faz caso disso. E diz para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas continue crendo. Ao invés do medo, tenha fé. Algumas vezes nessa busca para solucionar problemas, parece que Deus se arrasta. Parece que Ele não caminha na mesma velocidade que nós gostaríamos. A ideia é que falamos com Deus aqui e saímos correndo para resolver o problema, e quando estamos lá pensando que Ele está do nosso lado, que a gente olha Ele não está, e nós olhamos Ele ainda está lá atrás. O problema não se arrasta. O problema se apressa para piorar. Mas Deus parece não fazer nada. E aí, o que temíamos acontece. O que Jairo temia aconteceu. Sua filha morreu. O que ele queria impedir, chamando Jesus, não foi impedido. Sua filha está morta. O que fazer nestas horas? Ouça Jesus dizer: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, continue crendo. Era como se Jesus dissesse para Jairo: você já viu um exemplo de fé nesse momento? Você está lembrado daquela mulher? Agora, ainda agora. Você viu o que aconteceu com ela? Eu posso fazer também com sua filha. Aquela mulher, em certo sentido, estava morta. Morta para uma vida comum, morta para uma vida alegre, e eu lhe dei vida ainda agora. Eu posso fazer o mesmo com sua filha e com você. Porque agora, sabendo que sua filha está morta, parece que sua vida também se esvai. O desânimo se apossa de você. Aquela mulher teve coragem para confiar e testemunhar. Você também precisa ter. Aquela mulher está se afastando de nós agora com uma fé mais sólida ainda, com paz e perdão. Você também pode ter isso. Você ainda não me conhece o suficiente. Você ainda não sabe a dimensão do meu poder. Até agora você está crendo que eu apenas sou capaz de curar. Mas você vai ver que o meu poder vai muito além disso. Que a minha autoridade vai muito além disso. E o meu objetivo nessa situação também. Além de curar, eu quero dar vida. Além de curar, eu quero transformar. Eu quero mudar corações. Eu quero fortalecer fé. Além de curar, eu quero deixar um testemunho da ação de Deus através de mim, na sua vida e na de sua família, e na de sua filha.
Continue confiando. Mesmo que a situação pareça estar piorando, creia, não nas possibilidades das circunstâncias, mas nas impossibilidades divinas. Creia, não no que o homem pode fazer, não no possível humano, mas no impossível divino. Jesus segue. Ele escolhe 3 discípulos para que entrem com ele na casa, ou porque a casa era pequena, não comportava todo mundo, ou por conta do alvoroço que poderia transcorrer com a ressurreição da menina. Na casa já estavam os pranteadores, os que eram contratados para chorar no enterro. Já se podia ouvir os gritos, os clamores, podia ver-se as lágrimas, que já denunciavam que aquela situação era uma situação sem jeito, uma situação sem saída, a não ser para o cemitério. Isso também nos indica que a demora foi um pouco maior do que o tempo narrativo aqui nos descreve. Porque a menina morreu, foram avisar Jairo e já tinha conseguido arrumar pessoas para cuidarem do pranteamento e do choro. Já estavam todos, inclusive, preparados para o enterro, em certo sentido. Mas, diante de todo aquele reboliço, alvoroço, tumulto, Jesus pergunta, calmamente, para que tudo isso? A menina não está morta, ela dorme. Para Jesus, que vê o impossível, para Jesus, que vê além das aparências, ele sabe que aquela menina não está permanentemente morta. Ela morreu apenas por um tempo. É como se ela dormisse, aguardando o toque do Senhor para acordar e se levantar. As pessoas riem. Riem porque não conseguem ver além do visível. Riem porque estão limitadas pelas cercas das possibilidades humanas. Elas não têm olhos nem fé para os impossíveis de Deus. As dúvidas as cerca e as limita. A falta de conhecimento do poder de Jesus as impede de aceitar que é muito mais do que elas imaginam. Para estas pessoas, só resta o riso, o deboche, e até o julgamento ou o juízo de que Jesus não sabe nem o que está acontecendo ou o que aconteceu aqui. Jesus então ordena que todos saiam. Ficam apenas o pai da menina, a mãe e os 3 discípulos. Ele entra no quarto, onde a menina está deitada. Ele agarra as mãos da menina e diz, na língua que costumeiramente todos falavam ali, que era o aramaico, Talita cumi, menina, levanta. E o ânimo voltou. O espírito entrou novamente na menina. Ela se levantou e começou a andar. Simples assim. Menina, levanta. E ela levantou. O toque da mulher, depois de 12 anos, secou instantaneamente. Apenas um toque. O toque de Jesus e uma simples palavra chama essa menina de 12 anos de volta à vida. Esse é o poder de Deus. Esta é a graça maravilhosa de Deus. Deus pode parecer demorar, segundo nossa agenda, segundo o nosso calendário, segundo o nosso relógio. Mas no seu tempo, Ele pode fazer a obra instantaneamente, com uma palavra, com um toque. O pasmo tomou conta de todos. Nossa fé sempre se surpreende com o que Deus é capaz de fazer. Pai e mãe, até os discípulos, ficam agora de boca aberta. A menina se levanta, está ali andando ao redor, como se nada tivesse acontecido. Nem parece que esteve doente, e ela estava morta. E Jesus simplesmente diz:
Cuidem dela. Deem comida para ela. Cuidado para não tornar isso uma propaganda que eu não quero agora. Cuidem de sua filha. Jesus atende a pais desesperados. Atende no seu tempo, conforme a sua vontade. Talvez até um pouco depois da situação piorar. Mas é preciso fé. Fé persistente. Fé que não se deixa desanimar pelas multidões e circunstâncias que atrasam a solução. Fé que não se deixa desanimar pelas interrupções e problemas que aparecem no caminho. Fé que não deixa de seguir ao lado de Jesus, mesmo quando Jesus parece e de fato para e não continua. Fé que aceita a palavra de Jesus e persiste. Fé que expulsa o medo. Fé que atende. Não tenha medo. Continue crendo. Amém.